Maurício é nosso assessor especial da São Paulo Chamber of Commerce e ele vai fazer a apresentação do nosso convidado palestrante de hoje. Com você, Maurício. Obrigada. Obrigado, Glória. Bom dia a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês todos aqui conosco. E nós estamos aqui, como a Glória disse, estamos numa sequência de vários webinars apresentando as informações essenciais para o desenvolvimento das nossas exportações. Não é? Estamos oferecendo aqui conteúdo, conhecimento, informações, dicas muito importantes para que você possa se desenvolver cada vez mais no comércio exterior. Nós sabemos que algumas empresas que aqui participam ainda não exportam, mas temos muitos aqui que são experientes na área e a gente tem aí a oportunidade de atualizar algumas informações, não é? E aí, falando desse assunto, nós apresentamos há algum tempo o tema impostos nas exportações. Quando apresentamos o tema impostos nas exportações, passamos ali por dois elementos muito interessantes, que foram o drawback, que nós apresentamos também há algumas lives passadas, e agora vimos também que havia necessidade de não somente falar de impostos, que puxou o drawback, e que aí nós vimos a possibilidade, necessidade de sabermos mais a respeito do reintegra. Por quê? O reintegra é exatamente aquele tema interessantíssimo que nós identificamos ali na questão dos impostos. Nós vimos, se eu exporto e eu não tenho impostos no produto exportado, o que acontece com aqueles impostos lançados a crédito nos nossos livros? Aí falamos do drawback, que eu poderia então adquirir matéria-prima, insumos, exatamente com a isenção desses impostos para poder transformar e exportar. E aí nós vimos, peraí, mas se eu não fiz isso ainda e o drawback só me concede 2 anos para fazer o drawback isenção, o que acontece? E aí nós desenvolvemos a ideia e a necessidade de falar sobre reintegra, que é o caminho aqui. E para isso, obviamente, eu não sou especialista no tema, eu precisava, obviamente, compartilhar essa oportunidade com um especialista no tema. E para isso está conosco aqui o Marcos César Tomás. Marcos César Tomás, os senhores estão vendo aí a apresentação dele, não é? Ele é contador e especialista nas áreas contábil e tributária há 24 anos. Por isso que era necessário que nós contássemos com esse conhecimento específico. Quando nós entramos nesse tema contábil e tributário, é importante que haja esse conhecimento profundo a respeito do tema, porque aqui no Brasil, como nós já falamos, o tema ele é realmente desafiador. O Marcos, ele já atuou como controller em multinacionais na área bancária, comercial, tecnologia da informação, médico hospitalar e agronegócio. Ele é professor e palestrante na IFRS e CPC pela Marget Consultoria e pela Fundação Getúlio Vargas. Professor do curso de imersão nesses temas também, lá na Getúlio Vargas, e a adequação à Lei 11.638 de 2007. Especializado em demonstrações financeiras em IFRS e BRGAAP, que são sistemas internacionais de demonstrativos financeiros para as matrizes, e também o sistema americano e o USG AAP. Vamos falar em inglês tudo, né, Marcos? E Merger and Acquisition, trabalhou com os americanos, adoram fazer essas coisas, e ele teve que se aprofundar nesses processos. Transfer Price, que é um assunto interessantíssimo, vale a pena também, viu, Glória, anotar. Transfer Price é uma coisa importante para o avanço das empresas. A empresa que quer realmente dominar o mundo internacional, ela tem que pensar em ter as suas próprias operações no exterior, e o Transfer Price é um elemento fundamental para a competitividade. Vamos falar, um dia a gente fala disso. Ele trabalhou também no sistema SAP, TOTUS, da Microsiga. E o Marcos está aqui conosco hoje exatamente para nos ajudar a entender mais sobre Reintegra. Ele funciona? Como funciona? Como acessá-lo? E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Eu estarei aqui acompanhando com vocês. Eventualmente, Marcos, eu peço sua antecipada autorização para eventualmente apresentar uma pergunta no meio da sua apresentação, para esclarecer um pouco mais, para que eu também aprenda mais. Essa é a minha grande oportunidade de saber mais sobre Reintegra. Pois bem, Marcos, sem mais delongas, a palavra é sua.
Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite a apresentar essa webinar hoje aí para vocês, para a gente ter um conteúdo importante, um conteúdo onde existe aí um ganho financeiro que as empresas podem ter deixado de lado. E agradeço a oportunidade da São Paulo Chamber de estar palestrando aqui para vocês hoje sobre um tema importante que é o Reintegra. É um tema que muitas pessoas têm dúvidas, mas assim a gente vai tentar aqui explanar ele de uma forma clara, transparente, que não deixe dúvida para ninguém. Ok? Bom, deixa eu começar a apresentar aqui o nosso, fazer o compartilhamento da tela. Eu não sei, a gente está com 92 participantes. É bom aguardar mais um pouco. A gente pode começar. Sim, por favor, pode prosseguir. Esse nosso pessoal aqui eles chegam cedo nessa novo mundo virtual, né? Então vamos aí homenageá-los exatamente por conta do seu horário cumprido. Ok, então, em agradecimento a todos que estão presentes e pontualmente a nossa webinar, sintam-se aí abraçados distantemente por causa da pandemia. Então, a gente começa a falar aqui um pouquinho do que é o Reintegra. O que vem a ser o Reintegra? Ele foi criado através de uma medida provisória em 2011 e convertido em lei em 2014 através da Lei 13.043, aonde o Reintegra ele observava a reintegração dos valores tributários para as empresas exportadoras. É o que o Maurício disse. Eu compro no mercado nacional, produzo bens, industrializo aquele material e na exportação eu tenho imposto zero. Então eu acumulava crédito na compra e não tinha como utilizá-los durante o processo de venda. Então era um acúmulo aí que o governo veio em 2014 um incentivo para fomentar as exportações às empresas. E é para as empresas, né, ao longo do processo produtivo, da cadeia do processo produtivo. Todas as empresas elas podem ter o reembolso, né, o retorno do valor pago de impostos federais. Aqui o governo ele ainda busca, e desde o início ele buscou, colocar também nesse cenário os impostos estaduais, o ICMS, né? Mas como é uma lei federal, ele só consegue abranger os impostos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o IPI. Então, esses são os impostos que estão presentes na cadeia aí de importação, na produção de bens e produtos exportados. Tá? Uma das perguntas que a gente sempre faz: que empresa que pode optar, né, pelo Reintegra? Na verdade, todas as empresas elas são abrangidas pelo que exportem, elas são abrangidas pelo programa. Porém, existem aqui algumas limitações, algumas definições que corroboram com essa informação de que todas as empresas exportadoras podem utilizar-se do Reintegra. O produto ele deve ser produzido em território nacional, então a industrialização, beneficiamento, montagem, recondicionamento, ele deve ocorrer em solo nacional. Ele precisa estar incluso na
tabela da TIP, que é tipificação, né, na tabela de impostos dos produtos industrializados, aprovada pela Lei 7.660 de 2011. E eles estão... Então, assim, a empresa precisa analisar os seus custos, saber os seus custos, de onde eles são provenientes. Ela tem que usar mão de obra nacional, né, fabricar no Brasil, e estar inclusa na tabela do produto industrializado. Uma coisa importante e que eu saliento aqui, que é a primeira parte aqui, insumos importados, né? Quando a gente fala de insumos importados. Os insumos importados do Mercosul, eles são considerados nacionais, em função do acordo bilateral que a gente tem com os países que estão no Mercosul. Eles têm característica nacional, então ele não entra no cálculo de produtos importados adicionados à importação. O custo desse produto importado vai ser pelo valor aduaneiro, né, somado os impostos de importação, e a empresa vai ter o custo final do fabricante importador. Então, ele tem aqui todo um processo de importação que tem que contemplar nos custos do produto que vai ser agregado, material, força de trabalho e mais outras coisas durante o processo. E todas as exportadoras que comercializem produtos de exportação, elas têm que ter essa característica enumeradas acima para usufruir do Reintegra. Tá? E como o Reintegra ele funciona? Ele funciona somente após a efetivação da exportação. Então, assim, para que eu tenha direito a solicitar o benefício, eu preciso ter realmente realizado a exportação. Essa exportação, ela tem que estar toda pautada nas regras fiscais. Então, ela tem que ter uma documentação compatível, uma documentação em conformidade com a legislação. Então, ela tem que ter nota fiscal, ela tem que ter registro de exportação, ela tem que ter declaração de exportação, e todos esses pontos têm que estar na contabilidade também, porque ela vai fazer parte dos programas dos SPEDs, das informações legais que as empresas precisam passar aí para o governo ao longo dos meses. E a gente tem aqui um prazo máximo de 5 anos retroagido. A gente pode retroagir os últimos 5 anos para a solicitação desse crédito. Sendo que os últimos anos era uma alíquota melhor. Então, assim, o crédito, ele, após a comprovação do direito, então, a empresa exportou, ela cumpriu com todos os requisitos básicos da sua produção. Então, ela tem direito ao crédito. E a alíquota, ela está variando entre 1% a 3%. E o prazo para solicitar esse ressarcimento, ele é trimestral, ele acontece ao final do trimestre. Então, você exporta em janeiro, você vai requerer isso daí ao final do primeiro trimestre. Ao final de março, você vai fazer, através da Perdicomp, em abril, a sua solicitação de crédito. Em fevereiro e março, então, primeiro trimestre, você pede em abril, segundo trimestre você vai pedir em julho, terceiro trimestre você vai pedir em agosto, em outubro, né? E o último trimestre em janeiro.
tá? E o percentual ele foi definido pelo decreto 9.393 de 2018, de 2% para o período compreendido entre 1 de 2017 a 31 de 2018. Em 2018, quando saiu aquela legislação de desoneração da folha, aquela revisão que foi feita pelo governo dos impostos, dos encargos, de toda aquela... Saiu uma regulamentação bem extensa. Eles reduziram esse percentual, esse percentil que você pode aplicar sobre a sua venda a 0,01%. E isso vem gerando algumas discussões de entidades aí do exportadoras, né, indústria do aço, empresas da Abrimac, que vem requerendo que este percentil volte aos patamares iniciais de 3%, ou que ele venha a ter o 2% novamente, porque os cálculos que o governo, a classe exportadora faz, é que hoje a gente tem uma perca de aproximadamente 6 a 6,5% dos impostos dos produtos adquiridos. Eles são perdidos, eles não são consumidos na venda das exportações. Então, isso não fomenta com que os exportadores criem essa ferramenta para exportar, porque o crédito que ele tem, ele não consegue consumir, ele acaba tendo que gerar caixa de outras formas, o que não é interessante. E esse benefício ele pode ser requerido sobre a metodologia de espécie, ressarcimento de dinheiro em rente, ou ele pode ser solicitado através de ressarcimento de débito de tributos federais. Então, você vai obter aí através da PERDCOMP, uma autorização para compensar esse imposto com impostos federais. Novamente, imposto federal, imposto de renda, contribuição social, IPI, PIS, COFINS, são os impostos que são regulamentados junto à Receita Federal. Marcos, permita uma parte aqui, por favor. Sim, claro. É interessante, mais uma vez, nós quando falamos dos impostos e falamos do drawback, nós vimos que exatamente existe essa concentração no tema de impostos federais, não é? Sim. Todo o tempo, porque a gente recebe muita pergunta, muita consulta do pessoal que recolhe ISS, ISS é municipal, pessoal que recolhe ICMS, ICMS estadual. A única forma de nos livrarmos de ICMS é no drawback do bem importado, né? E quando ele vem importado, aí você consegue se livrar do ICMS por conta do fato gerador. E eu entrei também para falar outra coisa. Quando nós falamos do drawback, da vez passada, nós vimos que o drawback ele permitia a utilização do drawback no modelo isenção para ir buscar os impostos de até 2 anos, né? Operações de até 2 anos. Sim. E aí a gente vê aqui que o Reintegra ele dá uma oportunidade de 5 anos. Sim. Então, né, é o caminho. É um caminho de você conseguir aí entre 3% a 0,01%, né, que agora os últimos meses, e aí os últimos 2 anos agora, 0,01%. Mas existe aí a possibilidade de retroagir até 5 anos. Então, você tem uma margem grande aí de ressarcimento desses impostos. Realmente, impostos estaduais e municipais, eles entram na guerra fiscal. Então, como o Reintegra é um programa do governo federal, ele não consegue abranger os estados. Eles
estão tentando fazer isso através agora da reforma tributária, de criar o imposto único, mas a gente ainda não tem aí o aval aí dos nossos dirigentes de qual será esse novo imposto único. Já surgiram diversas vertentes e, por enquanto, a gente ainda não tem uma definição clara. Mas, com certeza, é matéria a se discutir. Por enquanto, só existem benefícios de ICMS na importação. São Paulo tem, Curitiba, Paraná tem, alguns estados eles possuem aí alguns benefícios. O Paraná é instantâneo, se você comprar para revender, você já pode usufruir do benefício. E São Paulo você precisa entrar com uma solicitação dizendo que você está acumulando crédito por estar vendendo para outro estado. Mas quanto a outras, a exportação, por enquanto, ainda não é um item muito abordado aí nas entidades estaduais e municipais. Bom, seguindo, aqui a gente tem a alíquota do Reintegra. A gente tentou aqui demonstrar para vocês desde a criação lá em 2011, que era a previsão legal, que era aqui um decreto, até ele se transformar em lei, e como ele está hoje, a dezembro de 2011 a dezembro de 2013, ele ficou 3% do faturamento que a empresa tinha com exportação. Então, você tinha lá um cálculo que você fazia, exportava o produto, poderia recuperar 3% do valor da exportação. Depois, um outro decreto... Até que eu ligar para o senhor, que ela... Um outro decreto, né, que veio aí, o 428 de 2014, ele manteve os 3% até fevereiro de 2015, aonde começaram as mudanças na alíquota do Reintegra ao longo do tempo. Então, por 9 meses, entre 2014 e 2015, ele virou 1% através do decreto 8.415, item 7. Depois ele baixou para 0,1% até fevereiro de 2015. O ano de e isso perpetuou-se até 2017. E janeiro de 2017, eles alteraram novamente a alíquota, retroagindo essa alíquota a 2%, então eles aumentaram novamente essa alíquota a 2%, permanecendo 6 meses em 2018 com 2%, e aí quando saiu o decreto 9393... 149.128. Não, então. Aí ele baixou para 0, aqui tem um pequeno errinho aqui, ele baixou para 0,01%. Tá? É 1/10 de percentil do seu faturamento de exportação. Então, ele reduziu muito, e a briga, a partir desse momento, se iniciou aí com as empresas exportadoras, com as associações que regem aí as grandes exportadoras, para que essa alíquota seja majorada. Marcos, permita mais uma vez uma interrupção. Claro. Então, nós vemos aí que existe um processo que tem reduzido, obviamente, é mais um daqueles temas em que as associações empresariais vão ter que se unir para ir pleitear e discutir esse assunto, porque realmente 0,01% é algo assim vergonhoso, para falar a melhor das palavras. Mas ainda assim, ele continua sendo muito interessante, considerando a minha possibilidade de retorno dos valores em 5 anos, porque eu vou, voltando de hoje, 2020, voltando 5 anos, eu pego até 2015,
E o bacana não é só 2015, mas é lá em 17, 18, metade de 18, uma parte de 18, que eu tive 2% do faturamento de exportação. Então, Sim. ali tem, né? Tem alguma coisa, porque muitas vezes a empresa pode pensar, por 0,01% eu não vou nem me preocupar com isso. Contudo, nós estamos falando de retroagir em 5 anos, e ali tem dinheiro. Tem. Desculpa, eu vi a oportunidade ali, eu queria expressar exatamente esse sentimento. Sim, aí tem um dinheiro. Eu tenho uma matéria que eu vou mostrar depois. A Becomex ela tem um estudo de que aproximadamente 15 milhões de reais estão disponíveis às empresas para solicitação através do Não seria Reintegra. bilhões? Milhões, só um minuto. Milhões. Deixa eu só pegar aqui, a gente já apresenta aqui. Então, aqui bilhões. A Becomex, ela fez um cálculo e ela tem aqui uma matéria junto, não sei se todos estão enxergando, ela tem uma matéria junto ao Jornal de Contabilidade. Ainda não veio a sua tela com essa matéria. Não veio? Deixa eu ver aqui. Você tem que parar de compartilhar a tela atual. Tá. E compartilhar novamente, né? Isso, aí você escolhe a aba que você quer. Tá aqui, ok. Share. Então aqui, a Becomex, ela fez uma estimativa de que tem mais de 15 bilhões em créditos no Reintegra, que as empresas podem fazer a solicitação. É um valor bem expressivo. Tá? Então, assim, elas estão esperando aqui, estão esperando pelos pleitos das empresas exportadoras do Brasil. É um ponto que vale a pena a abordagem. E como eu tinha dito, a ABMAC, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, ela diz que o Reintegra é essencial para aumentar aí as exportações dos fabricantes para o setor, né? Tanto quanto a indústria de aço também. Fala que a meta é elevar a alíquota do Reintegra para a indústria em 2020. Então, as empresas estão aí com 0,1%, né? Então, 0,1%, e eles querem elevar essa regra. Mas, assim, 0,1% hoje, ao mês, é mais do que você fazer uma aplicação em uma Selic. A gente também não pode esquecer que a gente está falando que a Selic hoje está por volta de 2,25 e a matéria de ontem já diz que há possibilidade de novos cortes na Selic. Então, eu acho que, assim, é um valor relevante? É melhor que uma aplicação aí numa renda fixa. E é um dinheiro que está disponível. Então, eu acho que, mesmo o percentual sendo baixo, ainda é até porque, vamos imaginar que existem empresas entrando com recurso no STF, mas isso é contraditório ainda. Mas, se você fizer a sua solicitação a 0,1% e houver alguma decisão no CARF, no Superior Tribunal Federal, imagina que ela pode ser retroativa àqueles que o fizeram. Então, você tem aí ainda uma perspectiva de aumentar essa alíquota e ter um retorno maior que não só este 1%. É um ponto discutível, porque as decisões elas são sempre prospectivas e não retroativas, mas existe a possibilidade dela retroagir a 2017, 2015, não sei, mas ela é factível. Tá?
Então, assim, qual é o conceito da apuração? Então, para você ter direito ao CAL, você ter direito ao valor de ressarcimento, ele é um cálculo até muito simples. Você vai pegar o produto exportado e que tenha toda a documentação regulamentar, nota fiscal, declaração de exportação e registro de exportação, vai aplicar o percentual de cada produto pelo NCM dele, que está fixado no decreto 9.393, e vai encontrar o valor que você tem a ser ressarcido pelo programa do Reintegra. Essa é um cálculo direto, não tem nenhum subterfúgio aqui. Exportei, calculei o percentual, exportei 100 mil, 2%, vou ter direito a 2 mil. Acabou. Não tem 0,1%, vou ter direito a 100 reais. Mas são 100 reais. Eu acho que assim, a gente, nos dias de hoje, a gente tem que contar com todos os benefícios em que o governo dá, porque a gente já tem uma alta carga tributária, então qualquer real que a empresa consiga recuperar do governo já é um grande passo para melhorar o caixa da empresa. Algumas observações que são importantes aqui. A melhor forma de a gente utilizar o Reintegra a gente tem que analisar os fatores dos produtos. Então, assim, ele aplica-se apenas a bens, né, cujos custos de importação não ultrapassem 40% ou 60%, 65%, dependendo da tabela do IPI. Por que isso? Porque eles querem fomentar o mercado nacional. Eles não querem que a empresa importe 100% da matéria-prima, produza, revenda e sobre isso, né, exporte, e sobre isso ela tenha benefício. Eles querem o quê? Que o mercado nacional seja fomentado por toda essa fabricação, essa indústria, e que este percentual máximo seja para considerar um produto nacional, que é dentro daquelas regras do FCI, um produto misto, ele é considerado nacional, então ele tem aí a sua autorização para usar o Reintegra. Atenção, muita atenção às NCMs dos produtos, porque se eles estiverem irregulares, se eles não forem as NCMs que estão na tabela do imposto do IPI, eles não vão permitir o seu crédito, né, o seu benefício. Então, ele vai inviabilizar aí a sua solicitação. Aqui a gente coloca que esse crédito não fica esperando para solicitá-lo, porque ele não é remunerado. Então, não é como um crédito de imposto que ele é atualizado pela Selic. Não, ele não tem correção. Ele é um crédito sem correção. Então, a cada trimestre, faça a sua declaração da DCTF ou faça a sua declaração de exportação única requerendo estes recursos. Porque, caso contrário, você pode aguardar 4, 5 anos, ele é retroativo. Porém, o valor vai ser o mesmo de 4 a 5 anos. Sabemos que a inflação consome parte deste valor. Então, assim, passado o trimestre, faça a sua DCTF, preencha a sua declaração, se você, a declaração de única de exportação, se você pretende ressarcir isso em espécie, ou se você quer através de créditos, você pode fazê-lo pela DCTF. Essa é uma decisão que cada empresa tem que decidir qual é a melhor forma. Se você está acumulando muito crédito, a melhor forma
é a declaração de exportação. Se você tem mais débitos do que créditos, você pode solicitar através da DCTF, que é talvez mais comum para todos, e aí você utiliza ali pagando seus impostos de PIS, COFINS, IPI, que você já teria na sua carga tributária ao longo do mês. Então, assim, não acumule esse crédito. Passado o trimestre, faça a solicitação, porque assim você consegue recuperar mais rápido esse imposto e não fica aí dependendo de perder, né, como a gente diz aí, o bonde e a inflação comer parte desse dinheiro. Tá, joia? E o que é essa declaração única, né, que eu citei no slide anterior? A declaração única, ela é um documento que o exportador ou o representante legal tem que preencher. E neste documento estão lá as informações da natureza, a aduaneira, qual é a forma administrativa, qual é o modelo comercial, a forma financeira deste negócio. A parte fiscal aqui, a gente fala a nota, o NCM, a classificação da tabela, da TIP, e também qual a forma logística. Então, esse enquadramento auxilia todo o processo de despacho aduaneiro. E as informações, elas são preenchidas pelo declarante ou pelo representante. Então, assim, você vai falar qual que é a forma escolhida, quais são os bens que estão ali, né, que estão sendo exportados. Então, basicamente, usar a nota fiscal para fazer essa declaração e quais as circunstâncias da operação, se ela é uma venda, se ela é uma venda de imobilizado, se ela... Então, assim, tem aqui a circunstância da operação para você ter direitos à sua restituição em espécie. Então, esta declaração ela é única e exclusivamente para restituição em espécie. Tá? Opa, desculpa, passou. Como a gente viu naquela apresentação da internet da Becomex, muitas empresas estão perdendo negócios aí por não buscar essa restituição, porque elas ficam sem caixa, elas ficam acumulando crédito e... Marcos, me permite só uma interrupção? Claro. Eu peço, por gentileza, você só volte o slide anterior. Claro. Eu estava só aqui me certificando de uma informação. Nós temos aqui conosco muitos operadores de comércio exterior e alguns que já operaram e deram uma paradinha e estão voltando. E aí surgiu esse nome aí da Declaração Única de Exportação. Eu só queria trazer um conhecimento aí a mais no nosso processo. A DUI, o que é a DUI? Você que é antigo no comércio exterior, você vai... Não tão antigo, não estou falando de guia de exportação, tá? Eu estou falando do registro de exportação já no tempo Siscomex. No tempo mais passado, nós tínhamos... Primeiro, nós gerávamos o RE, que é o registro de exportação. O registro de exportação se convertia, no meio do processo, a uma declaração de exportação e isso se transformava e podia ser utilizado também a declaração simplificada de exportação. O que a Receita fez? Ela transformou todos esses diversos documentos em um único documento, aproveitando toda essa reformulação e toda essa sistemática eletrônica que agora as operações fiscais têm, e converteu tudo isso. Então, você que antigamente falava em registro RE, registro de exportação, hoje você fala em DUI, que é a Declaração Única de Exportação, que está aí cobrindo uma ampla gama de atividades, certo? Por isso que tem aí todos esses detalhes que, inclusive, está aí conectada e relacionada com a nota fiscal eletrônica. Desculpa, Marcos, eu só queria trazer essa elucidação para o pessoal que tem parte do conhecimento, né?
como eu já fui também, eu só pensava no RE, e aí surge a DUI, aí fala, mas e a DUI e a RE, então eu vou fazer a RE. Não, agora é uma coisa só. Ele houve a substituição. Então, devolvo aí, desculpe a interrupção. Não, que é isso. Muito, muito boa a sua colocação, muito pertinente. Realmente ela substitui aí, e são coisas que já são elaboradas pelo exportador. Então, não é um adicional que o exportador tem que fazer. Ele já tem essas obrigações, já estão implícitas na exportação do produto. Então, na verdade, ele só precisa que isso seja claro, transparente e que seja de forma correta. Então, eles não estão solicitando nenhum item adicional. O único item adicional se você quer receber em espécie, tem que ser através da declaração única de exportação, a solicitação. E aí você vai precisar de um despachante aduaneiro para te auxiliar num primeiro momento em como elaborar essa solicitação, tá? Ou através da DCTF, se a empresa ela é uma empresa que é devedora de impostos federais, que eu acho que é uma forma até mais rápida, porque o governo devolver em espécie, ele tem uma morosidade maior aí no processo de devolução de recursos, tá? Retomando aqui, então, assim, as empresas buscam oportunidades de fazer negócio. Então, vamos nos diferenciar delas. Vamos usar o Reintegra e se as empresas começarem a usar o Reintegra, talvez as associações e os órgãos aí comecem a olhar com outros olhos essa majoração de alíquota também, né? Essa majoração de 0,1% para mais, para que isso venha a engrandecer o mercado nacional, fortalecer as nossas exportações, que hoje o Brasil ele é um grande exportador de produto agrícola, mas de bens manufaturados ele ainda engatinha. Então, a gente precisa alavancar essas exportações e a gente está deixando dinheiro em cima da mesa. Essa é uma constatação. A Becomex fez esse estudo. É lógico, podem ser 15 bilhões, podem ser 20 bilhões ou podem ser menos. Mas que existe sim aí um ganho efetivo que as empresas estão deixando e o governo ele já deu essa ferramenta e para ele quem solicitar ele vai atender, quem não solicitar ele vai colocar nos cofres públicos e não teve o desembolso aí de uma coisa que ele seria requisitado pelas empresas. Aqui eu deixo os meus contatos para caso vocês precisem de alguma assessoria. A T2 Brasil ela está à disposição aí de todos que estão na live para fazer os estudos que sejam necessários para a elaboração da estruturação desse processo e estamos aí para tirar as dúvidas e receber dos senhores as solicitações que sejam pertinentes aí ao Reintegra durante este processo. Muito bem, muito obrigado, Marcos. Até aqui é muita informação. Esse tema ele é bastante técnico, mas é muito interessante e objetivo conhecer as oportunidades que estão aí à nossa disposição para buscarmos, não é, recursos que estão aí parados e podem ser retomados. Então, quando nós falamos nas nossas apresentações anteriores
Falamos a respeito dos impostos que você vai exportar. Então, não incidem impostos sobre a exportação. Mas aí abrimos uma questão. E os créditos dos impostos dos insumos? Aí trouxemos a ideia do drawback, que pode ser também drawback de importado e também de insumo nacional. Abrimos essa possibilidade. E aí o que está para trás de 2 anos eu não consigo. Aí trouxemos, então, o Reintegra. Tudo para você, exportador, que precisa, obviamente, construir de uma forma mais elaborada, fazer efetivamente uma engenharia tributária. Aqui no Brasil, gente, não basta você entender de impostos. Você tem que ser realmente uma mente brilhante, tem que ter uma engenharia a respeito dos seus processos para conseguir cumprir corretamente, legalmente, todas as obrigações tributárias, mas não, de forma alguma, abrir mão de qualquer possibilidade de restituição desses recursos deixados lá a título de impostos. Então, temos aí, apresentamos, não é? Vimos aí, fizemos uma sequência. Dentre as nossas 10 lives, 3 delas falaram sobre impostos. Então, nós temos aí os caminhos. Vimos que existe, por enquanto, infelizmente, por conta desse período atual, o percentual é pequeno, mas existem percentuais interessantes do passado. Vimos aí informações sobre 15 bilhões de reais à disposição para os exportadores. Obviamente, não é para a minha empresa ou para a sua empresa sozinha, são os 20 mil exportadores brasileiros, em média, não é, que têm acesso, têm direito a esse recurso. E a ideia é, vamos, né, promover aí um esforço de recuperar esse recurso e colocá-lo de volta, reinjetá-lo na nossa economia, principalmente nas nossas linhas de produção, nos nossos processos de aquisição, de comercialização internacional. Isso aí é super importante. Então, Marcos, eu agradeço mais uma vez. Nós tivemos aqui uma série de perguntas que foram apresentadas durante a nossa live. Temos uma série. A Glória, ela está agora, nesse momento, passando para o Marcos essas perguntas pelo WhatsApp para facilitar o processo, certo, Glória? Sim, okay? Eu recebi. Maurício, a gente tem, na verdade, 3 perguntas. Perfeito, que nós exatamente. selecionamos via a ficha de inscrição. Exato. Como sempre fazemos, gente, nós temos aí as perguntas que vocês colocaram no momento da inscrição aqui na nossa live. E aí, já encaminhamos para o Marcos, ele selecionou 3 que não seriam diretamente abordadas pela apresentação, para esclarecer. Na sequência, ele passa a responder também as perguntas de vocês que estão aqui conosco nesse momento. E, Glória, a partir daqui, as intervenções lhe pertencem. Bom, vamos lá. Recebemos algumas perguntas, algumas a gente... entre as perguntas, escolhemos as que têm mais relação ao assunto e que pode esclarecer mais dúvidas dos nossos participantes. Como o Maurício acabou de falar, a gente tem aí a figura do drawback, que é uma figura de benefício de recuperação de impostos. E a Clarice Avanzi, do setor automotivo, ela fez uma pergunta aqui para a gente, como as empresas que utilizam o drawback de isenção e suspensão podem ter oportunidade com o Reintegra? Uma pergunta bem pertinente e que a gente vem aqui esclarecer que o drawback ele não se confunde ao Reintegra. Então, assim, você pode utilizar o drawback, ao mesmo tempo você pode também utilizar o Reintegra. Então, aí você vai ter 2 formas de fazer esse benefício. Porque o Reintegra, ele ressalta os benefícios que você tem sobre as compras nacionais e sobre o percentual que a gente discutiu lá, de 40% a 65%, dependendo do produto. Então, você tem mão de obra, você tem todos os custos e todos os impostos que estão incidentes na cadeia produtiva, que estão adicionados ao produto importado via drawback, e você tem
a matéria-prima adquirida no mercado nacional. Sobre essa matéria-prima, você vai ter créditos, né, sobre esses insumos que podem ser recuperados através do Reintegra das exportações realizadas, mesmo com produtos adquiridos de drawback, desde que preenchida aqueles requisitos do 40% a 65% da tabela de impostos importados. Então, eu espero ter respondido a Clarice sobre esse tema. Então, assim, drawback e Reintegra podem funcionar, podem ser utilizados ao mesmo tempo. Tá? Permita, Marcos, inclusive, falar, é exatamente aquela ideia da engenharia. Você utiliza tudo aquilo que está à sua disposição, de forma concomitante, né, em sinergia. Sim, então essa foi uma pergunta que eu peguei exatamente para que a gente conseguisse também linkar com a apresentação de drawback. O Luiz José Marquardt, desculpa se eu errei o nome, da Indústria e Comércio, Implantes e Componentes Odontológicos, ele pergunta se no regime do lucro presumido, a empresa também pode se utilizar do Reintegra. A legislação, ela não delimita qual a empresa exportadora que vai utilizar dos benefícios do Reintegra. Então, numa analogia da legislação, qualquer empresa exportadora, ela tem direito a solicitar o Reintegra, independente da forma tributária em que ela estiver enquadrada. Então, assim, o lucro presumido também vai estar enquadrado no Reintegra. Ele é amparado pelo Reintegra e a única parte que eu faço aqui é que as informações de pleito, elas têm que estar alinhadas com a parte de compliance da Receita Federal. Ou seja, ela tem que estar registrada nos seus livros, ela tem que estar registrada no Siscomex, no SPED e em todas as obrigações acessórias para que ela venha a ser elegível a solicitação do reembolso. Porém, lucro presumido, lucro real, ela não limita empresa alguma a solicitar esse crédito. E uma pergunta interessante, assim, que eu acho que a gente respondeu ao longo, mas eu gostaria de refazer aqui. O Maurício Santucci, ele é da indústria de segmento de plástico técnico. Ele pergunta assim, a partir de qual volume de exportação anual o custo de pleitear o Reintegra se paga? Isso daqui é uma pergunta muito abrangente. Isso vai depender de empresa para empresa. Algumas empresas, ela obter um crédito de R$ 1.000 é um grande benefício. Algumas empresas, obter um crédito de R$ 1.000 não faz sentido. Mas é aquilo que eu disse. Eu entendo que qualquer recurso que consigamos retirar dos cofres públicos de forma lícita, e essa é uma forma lícita de retirar recursos dos cofres públicos, ele tem retorno. Então, assim, independente de... E aí, cada empresa vai estruturar melhor qual é a viabilidade. Se o esforço, pelo custo-benefício, se esse esforço ele é viável ou não. Mas eu acho que vale aí um estudo para qualquer empresa, sendo que a gente observou que a Becomex diz 15 bilhões de reais disponíveis aí para as empresas exportadoras. Então, eu acho que a gente não tem que pensar em quanto ele se paga, e sim qual é o benefício que eu posso extrair
principalmente agora nesse momento de crise, de pandemia, onde as empresas estão aí com dificuldades financeiras de ter os seus recebíveis aí dos seus clientes. É uma forma de você ter um recebível que você não estava esperando. Então, na minha opinião, eu acho que a gente não tem que pensar em quanto tempo ele se paga, e sim qual é o benefício que eu tenho de obter recursos do governo de forma lícita. Tá? Essas são as 3 perguntas que a gente selecionou. A gente recebeu em torno de 8 ou 9, mas pelo tempo da apresentação a gente teve que selecionar algumas. Eu tenho aqui algumas. Oi, Eu Glória. passei para você, desculpa, você já terminou, né? As perguntas Sim. feitas via ficha. Agora eu queria passar para as perguntas do chat. Eu já Sim. passei para você por WhatsApp algumas, eu queria que você selecionasse também as que valem mais a pena, até devido ao tempo, a gente não tem como responder a todas elas. Sim. Obrigada. Não, por nada, que é isso. Vamos lá. Tem uma aqui que me pergunta sobre se é pertinente. É que eu não consigo ver quem foi a pessoa que fez. Tá assim, from GP só. Então, eu não sei quem foi a pessoa. Eles estão retomando os estudos na área de comércio internacional, na exportação em especial, e considerando uma possível descontinuidade dessas operações de exportação de uma determinada empresa ou alteração do modelo do Reintegra, quais as garantias de recebimento daquilo que já foi exportado? A garantia é que se você exportou com toda a documentação necessária dentro da regra estipulada pelo Reintegra, você tem direito a pleitear esses últimos 5 anos, independente da continuidade ou não deste processo de exportação. Ele é um benefício, ele está pautado em lei, então, assim, os últimos 5 anos, eles podem ser requisitados a qualquer momento, lógico, lembrando que os últimos 5 anos significam, hoje, setembro de 2015. Porque a gente já está em agosto de 2020. Então, vamos retroagir 5 anos. É um trabalho que talvez não seja tão rápido para a empresa, porque tem que levantar histórico, tudo. Então, você tem que ver quanto tempo você vai levar para conseguir esses últimos 5 anos e, a partir desse momento, começar já a preparar as DCTFs trimestrais daquele período e ir requerendo esses benefícios dos últimos 5 anos. Tá? Porque e aí, assim, a minha dica dos processos que eu fiz ao longo da minha vida, não só aqui de Reintegra, mas de recuperação de PIS e COFINS, de algumas coisas. Comece pelo final. Então, assim, comece lá por trás e já vai entregando. Por quê? Porque você ganha tempo. Se você conseguir entregar setembro, outubro, novembro, dezembro, você já tem aí uma folga aí de 4 meses para trabalhar o restante. Então, você já não perde mais esses últimos 4 meses. Agora, se você for deixar para começar não, vou fazer todo o processo e lá em janeiro eu vou pedir. Bom, então você já perdeu os últimos 4 meses, porque é a partir de janeiro para frente que você passa a contar, né? De janeiro para trás que você passa a contar 5 anos. Então, faça a partir de setembro de 2015 a sua solicitação. E a partir daí venha trazendo até o período atual. Ou, se a tua exportação naquela época era muito pequena, não vale a pena,
analise qual é o melhor ponto de start, melhor ponto de início desse processo. Mas não comece pelo fim, por 2020. Volte primeiro para os anos anteriores para que você tenha um período maior de restituição. Porque 2020 vai vencer em 25. Então, eu tenho bastante tempo até lá para solicitar esse benefício. Tá? O Esdras Freitas, ele fez uma pergunta aqui se uma empresa comercial exportadora pode se beneficiar. Mais uma vez, a legislação ela não limita a nenhuma empresa que esteja no processo. Ela é para as produtoras e para as comerciais e exportadoras também, entendo eu pela minha experiência. O que precisa avaliar aqui é se você compra no mercado nacional e exporta, ou se você é uma equiparada à indústria. Então, você importa o produto e reexporta ele. Se você for uma empresa que importa o produto e reexporta, se for um produto Mercosul, ele é considerado nacional. Ele está dentro da regra do Reintegra. Se ele for produto fora do eixo Mercosul, você não tem direito ao Reintegra, porque você está importando um produto acima da alíquota de 40% a 65%, quer dizer, 100% do produto é importado, e aí você só está reexportando. Então, esse produto não vai ter benefício do Reintegra, somente os produtos que estão dentro da regra fiscal. É interessante que nesses casos do produto 100% importado, ele pode sim tentar um processo de drawback. Sim. É uma outra questão, né? Aí uma outra aplicação. É um outro benefício. Que esse também era uma das perguntas, se existem outros benefícios para exportadores. O Maurício acabou de... Isso veio via as inscrições. O drawback é uma outra forma de benefício para importador e exportador. Então, tá aí uma resposta de uma pergunta adicional que a gente fez aqui. E eu acho que a última pergunta aqui que a gente tem aqui importante o Reintegra, ele é aplicável às empresas que estão em Manaus, na Zona Franca de Manaus? Sim, ele é aplicável às empresas da Zona Franca de Manaus. Algumas empresas concorrentes a essas concorrentes das empresas que estão sediadas, né, na Zona Franca de Manaus, elas estão questionando este benefício para a Zona Franca de Manaus também, visto a grande quantidade de benefícios que já existem para as empresas que estão sediadas lá. Porém, o Reintegra também enquadra essas empresas. Então, Luiz Fernando, também é aplicável às empresas da Zona Franca de Manaus. Essas, acho que foram as perguntas mais importantes, e a alíquota de 0,1%, que é o que está regendo agora desde 6 de 2018, a alíquota de 0,1% sobre o sobre a exportação. Não é sobre o faturamento da empresa. 0,01, né, Marcos? Não, é 0,1%, desculpa. 0,1. Isso. 0,1, ok. E é sobre o valor da exportação e não sobre o faturamento da empresa. Isso é um ponto importante. A empresa é só sobre faturamento de exportação de produtos e bens. Se resume a operação de exportação. De exportação, perfeito.
aqui eram as perguntas que a Glória me encaminhou. Não sei se tem mais alguma, Glória, ou não. Na verdade, eu já vou encerrando, Marcos. Se tiver alguma que a gente não conseguiu passar, a gente responde através do Especialista Responde e a gente posta depois no nosso canal do YouTube e Instagram. Perfeitamente. Queria agradecer mais uma vez, Marcos, a sua palestra. Maurício, muito obrigada também pela mediação. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Não vou segurar muito vocês, só rapidamente passar o nosso tema da próxima live, que provavelmente será na quinta-feira que vem. Guto, você pode dividir conosco a tela, por favor? Então, esse tema ele foi trazido muito por conta de uma pesquisa que o Maurício fez. Ele consultou uma série de exportadores para ver quais eram os principais conflitos que podem ocorrer num processo de exportação. Então, essa live é em cima desses dados, os possíveis conflitos que podem ocorrer e qual seria a ferramenta ou a solução alternativa ao judiciário para vocês todos saberem de antemão como se prevenir. Tá? Então, o tema é quais os principais conflitos na exportação, previna-se. A gente vai falar sobre os principais problemas que podem acontecer, como que a gente pode evitá-los, as ferramentas de proteção, e para isso a gente vai trazer o especialista da área jurídica também, o Guilherme Giussani, advogado consultor especialista em Direito Processual Civil, Penal Trabalhista, pela Instituição Toledo de Ensino. Então, pessoal, muito obrigada. Vocês vão receber esse e-mail marketing no tempo certo, muito provavelmente na terça-feira que vem. Agradeço novamente a participação de todos vocês e nos vemos então na próxima live. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, até mais.